Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver dois exercícios relacionados com a radiação do corpo negro. Então, o primeiro exercício que nós temos aqui diz o seguinte: uma fonte emite uma radiação cujo comprimento de onda é de 500 nanômetros. Determine, na linha A temperatura da radiação emitida pela fonte. A linha B, a intensidade da radiação emitida. Então, nós temos um problema em que nós devemos determinar a temperatura da radiação emitida pela fonte e na linha B devemos determinar a intensidade da radiação emitida pela fonte. Então, nós vamos extrair no primeiro passo os nossos dados e os nossos dados são extraídos a partir do enunciado. De acordo com o enunciado, nós temos uma fonte que emite radiação cujo comprimento de onda, então, o comprimento de onda da radiação emitida é igual a 500 nanômetros. E pede-se, neste caso, na linha A, para nós determinarmos o valor. Na linha A, pede-se para determinarmos o valor da temperatura da fonte. E na linha B, pede-se para determinar a intensidade da radiação emitida pela fonte. Então, para resolvermos este problema, nós vamos aplicar as leis que nós aprendemos no vídeo passado, as leis sobre radiação de um corpo negro. Para resolver a linha A, vamos aplicar especificamente a lei de Wien, que diz que o comprimento de onda é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. Então, se nós isolarmos nesta fórmula o valor da temperatura, vamos passar a temperatura para cá, para o primeiro membro, vai multiplicar o comprimento de onda e o comprimento de onda, por sua vez, vai passar para o segundo membro e vai passar a dividir. Então, teremos basicamente temperatura igual à constante de Wien dividido pelo valor do comprimento de onda. Então, esta é a fórmula que nós vamos usar para resolver a linha A, enquanto que em relação à linha B, nós vamos usar outra expressão, ou seja, a lei de Stefan-Boltzmann. De acordo com a lei de Stefan-Boltzmann, a intensidade da radiação é igual à constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura elevado a 4. Convém escrevermos aqui nos nossos dados os valores das constantes. Então, a primeira constante que nós vamos usar é a constante de Wien. E a constante de Wien, pelo que nós aprendemos, é 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. E a constante de Stefan-Boltzmann é igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metros quadrados vezes Kelvin elevado a 4. Então, essas são as duas constantes que vamos usar neste problema para resolver para calcular a intensidade da radiação emitida e a temperatura da radiação emitida. Então, para calcularmos a linha A, já temos a fórmula. O que nós vamos fazer é substituir pelos respectivos dados. A constante de Wien já é dada aqui nos nossos dados, que é 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, dividido pelo valor do comprimento de onda. O comprimento de onda que nós temos aqui é dado em nanômetros. Então, convém transformar este comprimento de onda para metros. Para isso, só multiplicamos o número por 10 elevado a menos 9, que já está em metros. Então, significa que para transformar de nanômetros para metros, é só multiplicar o número que estiver em nanômetros por 10 elevado a menos 9 metros. Então, dividimos aqui por 500 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, o metro e o metro simplificam-se. E esta divisão entre esses dois números, dividindo neste caso 2,898 por 500, vai dar 0,0059796 vezes. Então, a divisão entre esses dois números, nós temos divisão entre duas potências com a mesma base, que é o 10, expoentes diferentes, que é menos 3 e menos 9.
De acordo com as regras da potenciação, nessa situação mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, subtraindo menos 3 e menos 9, ficamos com 10 elevado a 6. Então, esse é o resultado do valor da temperatura em Kelvin. Então, transformando esse número que está em notação científica, colocando isso no número normal, ficamos com 5.796 Kelvin como valor da temperatura. Então, neste caso, resolvemos a linha A do nosso exercício. Passamos agora para a resolução da linha B. Espero que tenham entendido como é que foi feita a determinação do comprimento da temperatura. Na linha B, vamos determinar a intensidade da radiação. Então, para determinarmos a intensidade da radiação, vamos usar a fórmula da lei de Stefan-Boltzmann, que diz que a intensidade da radiação é igual à constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura elevado a 4. Então, a intensidade da radiação será igual. O que nós vamos fazer aqui é apenas substituir o valor da constante de Stefan-Boltzmann, é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Então, colocamos aqui 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o valor da temperatura. O valor da temperatura foi determinado na linha A, que deu 5.796 elevado a 4. Então, primeiro vamos resolver esta potência, que é 5.796 elevado a 4. Isto será igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes. Então, calculando primeiro esta potência, temos como resultado 1,128 vezes 10 elevado a 15. Então, tendo em conta que o resultado deu este número, vamos multiplicar o 1,128 por 5,67 e esta multiplicação dá 6,39576 vezes. Então, o resultado que nós temos aqui é da multiplicação entre 1,128 por 5,67. Aqui temos multiplicação entre duas potências com a mesma base, mas expoentes diferentes. Então, vamos manter a base, que é o 10, mantendo a base, e vamos adicionar os expoentes, porque trata-se de multiplicação entre duas potências com a mesma base, expoentes diferentes. Então, as regras mandam que devemos manter a base, que é o 10, e adicionarmos os expoentes. Então, menos 8 mais 15, menos 8 mais 15 será igual a 7. Então, este é o resultado da intensidade da radiação, que é dada em watts por metros quadrados no sistema internacional. Este era o primeiro exercício. Espero que tenham percebido a resolução deste primeiro exercício. Vamos passar agora para a resolução do segundo exercício. Então, neste segundo exercício, nós temos o seguinte enunciado. A superfície do Sol encontra-se a 6.000 Kelvin e o corpo humano a 300 Kelvin. Então, determine a razão entre a intensidade da radiação emitida pelo Sol e a emitida pelo corpo humano, considerando ambos corpos negros. Então, nós devemos determinar a razão da radiação emitida pelo Sol e a intensidade da radiação emitida pelo corpo humano, considerando que os dois corpos aqui presentes são corpos negros. Então, nós vamos extrair os dados como primeiro passo, né? Então, como podemos ver no nosso enunciado, a temperatura do Sol é igual a 6.000 Kelvin e a temperatura do corpo humano, vou representar por TC, é igual a 300 Kelvin. Então, neste caso, pede-se a razão entre a intensidade da radiação do Sol e a intensidade do corpo humano. Então, o que nós vamos fazer, de acordo com as fórmulas que nós aprendemos, a intensidade da radiação é calculada como sendo constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura elevada a 4. Então, como neste caso queremos a razão entre as intensidades, então vamos escrever aqui a intensidade da radiação emitida pelo Sol dividido pela
intensidade da radiação emitida pelo corpo humano será igual à constante de Stefan Boltzmann vezes temperatura do Sol elevado a 4, dividido pela constante de Stefan Boltzmann vezes temperatura do corpo humano elevado a 4. Então, essas duas grandezas simplificam-se porque trata-se da mesma grandeza, né? Constante de Stefan Boltzmann pela constante de Stefan Boltzmann. Então, a nossa fórmula vai ficar basicamente intensidade da radiação emitida pelo Sol igual à temperatura do Sol elevado a 4, dividido pela temperatura do corpo humano elevado a 4. Então, substituindo esses valores, passamos agora para a resolução. Intensidade da radiação emitida pelo Sol dividido pela intensidade da radiação emitida pelo corpo humano é igual. A intensidade da radiação emitida pelo Sol é de 6.000, o valor da temperatura neste caso. Então, ficamos com 6.000 elevado a 4 dividido por 300 elevado a 4. Então, isto aqui será igual. Podemos colocar o nosso expoente em evidência, uma vez que as duas potências têm o mesmo expoente. Então, vamos manter o expoente e dividir as bases. Então, ficamos com 6.000 dividido por 300, tudo isto elevado a 4. Então, isto será igual. Estes dois zeros cortamos com estes dois zeros. Aliás, simplificamos os zeros. Então, vamos ficar com 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 será igual a 20 elevado a 4. Então, 20 elevado a 4 é igual a 16 vezes 10 elevado a 4. Então, esta é a razão entre as duas intensidades da radiação. Ou simplesmente, isto aqui, se nós multiplicarmos, vai dar 160.000. Então, espero que tenham percebido muito bem a resolução destes dois exercícios. O nosso vídeo termina por aqui. Até o próximo vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, se inscrevam e ativem o sino de notificações para não perderem a atualização dos próximos vídeos do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.